Mas voltando a essa questão da Fala viagem aí do no tempo, viajar no passado. vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso? Ou não? É muito mais um desejo que o ser humano tem, uma vontade, mas De viajar no tempo? não tem nenhuma base matemática. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia, muito clara de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu para fazer essa opção, sabe, de viajar para o passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns paradoxos. O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, em que a gente volta para o passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria existir, né? Porque já era. Então, como é que eu voltei para o passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas para o paradoxo, que vão desde, no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora você está vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente está meio que tentando criar soluções para consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta para o passado nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda É a explicação aí, deixa aí pro pessoal responder. Você defende a viagem pro passado De Volta pro Futuro ou a dos Vingadores? Qual que é a diferença da dos Vingadores mesmo? Essa é porque a do De Volta pro Futuro é essa, né? Que se você matar ele começa lá... a desaparecer enquanto ele começa a desaparecer. Barry, né? Por quê? Porque o pai não vai... A mãe se apaixona por ele lá. Meio que desintegra, assim, né? Então essa aí não cria uma nova bifurcação. Essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui do... Nossa, eu nem lembrava disso. Nossa, eu tô imaginando que o povo não deve ter assistindo De Volta pro... Nunca... Não assistiu De Volta pro Futuro? Claro que a nossa audiência, eu acho que sim. É clássico. Mas tem uma galera que... E essa do Nolan? Não deve. De você voltar e ver as coisas acontecendo. Ele tirou isso da cabeça dele? Ou ele tem um amigo físico que fica lá? Cara, depois do Interestelar, eu tenho uma ideia pra você. Ele deve ter algum amigo da física quântica. Porque esse negócio de viajar no tempo, principalmente pro passado... A gente cai muito na parte da física quântica, né? Que é você reduzir lá, e é daí que criam as teorias, como teoria de cordas e tudo mais, que seria uma solução para se viajar, né? No passado, que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede, então vamos atrás de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, cara, aqui ó, em vez da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala, não é como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, lá, das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né? Com o Homem-Formiga e tal, que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica. O Kip Thorne é amigo dele, né? Sim. Desde o Interestelar. O Kip Thorne, que é o cara lá de Buracos Negros e tudo, ganhador do Prêmio Nobel e tudo, é amigão dele, né? Então pode ter dado umas dicas aí pra ele baseado em física quântica. Porque eu acho que ali no tênis tem um fundo disso aí. Até se vocês forem perceber um pouco as obras do Nolan, quase todos os filmes dele, desde o começo, abordam um tema em comum. Qual que vocês acham que é? Para e pensa. Física. Batman. Mais específico do que física. Tá na área certa. Interestelar. Não, esquece Batman, desculpa. Batman... Esquece Batman. Não, Batman eu acho que é o ponto fora da curva. Não, ele tá falando de Oppenheimer, Interestelar e o Tenet, não é isso? É a questão do tempo? Tempo. Ele sempre tem um negócio com o tempo. com a passagem do tempo. Ele tem essa mesma coisa do Bruno. Memento, o Bruno por exemplo, o primeiro também. filme dele. Ele brinca que o personagem principal é Memento. Que A gente não viu isso. Eu acho que é o nome tanto em português quanto em inglês. Eu acho que é. E no filme ele brinca que não é spoiler isso, tá? Tipo só a sinopse. Ele brinca que como se tivesse acontecido alguma coisa e a gente tá vendo tudo do ponto de vista do personagem principal, só que ele tem um problema da memória. Ele não lembra de nada que aconteceu, se eu não me engano, 12 horas no... Tipo, ele dorme e reseta, assim. Mais ou menos isso. Então a gente vai descobrindo tudo conforme ele descobre também e o tempo é fragmentado nesse filme. Aí a gente chega no Interestelar,
a grande problemática do filme é o tempo. Aham. Quando ele chega em casa, ou aquela cena mais impactante antes disso, quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos olhos dele e tudo mais, Sim. é o tempo. Depois do Tenet, o filme acontece pra frente e de trás pra frente, também é o tempo. Então eu acho que ele só usa isso, tipo, ele só usa esses conceitos da física pra criar talvez uma desculpa para poder brincar com o conceito de tempo, sabe? Porque se ele só inventasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás para frente e de frente para trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia, sabe? Então, acho que não tem necessariamente uma justificativa física para ele ter feito isso, e mais uma justificativa de suspensão de descrença mesmo, sabe? De criar uma obra... Mas eu acho que no fundo tem um embasamento, algum embasamento ali, até tanto que no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. Aquelas viagens dele lá é a quântica, né? Passando na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ele Ele deve com ter. certeza ele tem Uma pira. um amor pela área, assim, porque ele usa isso quase todo filme Com dele. certeza ele A gente tem. esqueceu de Inception, por Inception, exemplo. cara. É verdade. Inception, Fala é o tempo. tanto de tempo. Totalmente. Cada camada de sonho vai mudando a Exato. passagem do tempo. Então eu tenho que rever esse filme. é muito bom. Eu Na acho, nossa eu lista pra acho que ele rever. deve ter... Tá na nossa lista pra rever. Vai ser um belo sono. O começo desse filme é muito bom, quando o DiCaprio fala, né? Qual é o tipo de verme mais resistente que existe, de parasita? Uma ideia. É brilhante isso. Nossa, Isso é equivalente ao ótimo. Thomas Shelby quando ele tá na cena do bar lá com o cara. Essa cena E o cara é fala, o maravilhosa. que um socialista e um bookmaker têm em comum, né? Fala, Nós dois vendemos sonhos. A diferença é que os meus cavalos de vez em quando ganham. É muito boa. Essa cena é muito boa. Mas essa questão do tempo que a gente está explorando aqui, o que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento de que isso pudesse acontecer. E aí, já voltando àquela hipótese da simulação, onde parte de premissas, partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, então a chance de alguém ter feito isso existe. Só que o poder desse cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Será que já existe? Então, se a gente for considerar aquela festa que o Hawking deu para os viajantes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou isso antes, aí, né? isso mesmo. E aí a ideia era que, quando a festa acontecesse, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, que, então, porque aí o cara que era viajante do tempo. caso alguém viajasse no tempo, pudesse ir na festa. Gênio. E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que Não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem Muito bom, tantos Daniel. problemas associados com viagem no tempo que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz, entra nessa máquina. E aí ela vai para o passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema e eventualmente a máquina poderia até virar um buraco negro, sabe? Ia ter muita energia ali, ia virar um buraco negro.